Primeiro eu vou falar o que é tremor, por definição, né? A definição melhor, assim, o que diferencia todos os outros transtornos do movimento do tremor é o caráter rítmico do movimento. Nenhum outro transtorno do movimento, como distonia, coreia, mioclonia, tem esse caráter rítmico. Então, portanto, é uma manifestação que tem essa oscilação de segmentos corporais, isso vale para qualquer parte do corpo que tenha movimento. Então, as mãos, óbvio que é o lugar mais frequente da gente ver tremor, mas pode acometer o pescoço, as pernas, o tronco, enfim, a língua, o palato, as cordas vocais, toda e qualquer parte do corpo que tenha movimento pode apresentar tremor. Isso pode ser com movimentos síncronos, né, de agonista e antagonista ao mesmo tempo contraindo, ou movimentos ou contrações alternas. Bom, vamos falar então, de um modo geral, as formas patológicas de tremor e uma breve palavra sobre como eles são classificados, né? Ele pode ser um tremor fino, médio ou amplo. Obviamente que fino é aquele tremorzinho que você precisa da folhinha de papel para amplificar ele. É o típico do tremor fisiológico, mas ele pode ser bem amplificado e se tornar médio e amplo, né? Médio é subjetivo, né? É um tremor que é mais visível, você não precisa de folha de papel, e amplo é aquele tremor que parece um bater de asas de borboleta ou de pássaros, enfim, que é um tremor que chama muita atenção e é muito incapacitante quando ele é amplo. Isso não define a etiologia, apenas é um modo de classificar. Ele pode ser classificado também quanto à frequência, né? Eu disse para vocês que o tremor fisiológico é um tremor rápido, acima de 8 Hz, né, 8 ciclos por segundo, mas existem tremores lentos, com menos que 4 Hz, ou de média amplitude, entre 4 e 8 Hz. Mas aqui o mais importante para a gente definir a causa do tremor é como classificá-lo quanto à fenomenologia. Se ele é um tremor presente apenas no repouso, então há uma condição específica que leva a tremor de repouso, ou ele pode ser um tremor de ação. E o tremor de ação se divide em vários subtipos, né? Ele é um tremor só postural, só quando o indivíduo mantém a postura, ou quando ele faz alguma ação, que é o chamado tremor cinético, ou ele é intencional, quando ele piora quando está atingindo algum alvo, ou ele é um tremor de função específica, o tremor que só aparece quando o indivíduo faz um determinado ato motor. Mas vamos falar um pouquinho do tremor essencial, que é a condição mais frequentemente associada a tremor. É uma doença benigna, vamos dizer assim, é muito comum, pode afetar 1% da população. Todo mundo conhece alguém que treme. Numa sala de aula, por exemplo, em cada 100 pessoas, pelo menos um vai ter tremor essencial. Ele pode ou não ser incapacitante, pode ter uma história familiar, em mais da metade dos casos, mas pode não ter. E é curioso que uma boa parcela desses pacientes podem responder a doses baixas de bebida alcoólica. Então, um copo de vinho, por exemplo, pode fazer desaparecer o tremor essencial numa parcela dos pacientes. Isso é um fator de risco para alcoolismo, né? Pacientes com tremor essencial têm um risco maior de alcoolismo porque se sentem melhor durante o consumo do álcool. E alguns podem abusar. Nem sempre requer um tratamento sintomático, porque nem sempre incapacita e, portanto, a maioria dos pacientes não quer tomar remédio nenhum por conta do tremor, apenas vão tomar remédio se aquilo está atrapalhando, de algum modo, a vida dele. O mecanismo fisiopatológico pelo qual o tremor se manifesta no tremor essencial não é bem conhecido, mas tem a ver com essas alças motoras que partem do cerebelo em direção ao tálamo, do tálamo para a córtex e vice-versa. É uma alça mesmo, que de alguma forma isso se altera no tremor essencial. Não se sabe o que acontece exatamente, mas é alguma coisa nessa via, tem a ver com as vias do tronco, e certamente existe um oscilador central também, como eu disse para vocês, né? Alguma parte lá do cerebelo, provavelmente, ou da córtex, manda estímulos contínuos para a periferia, com o comando de oscilar a contração muscular. Por definição, é uma condição que afeta os membros superiores, embora possa afetar os membros inferiores, a cabeça, a laringe, enfim, o tremor pode ser vocal, mas para você chamar de tremor essencial, tem que ter o tremor nos braços,
Ele é bilateral, ele é de ação e de postura. Para você chamar de tremor essencial, tem que ser uma condição duradoura, né, por mais de 3 anos, e o indivíduo não pode ter outras condições, porque senão o tremor está associado às outras condições e não é chamado de tremor essencial. Existe o tremor essencial plus, que é uma nova entidade aí criada recentemente, não tem muito sentido, porque é aquele tremor que o indivíduo tem algumas alterações muito sutis na marcha, pode ter alterações cognitivas. Isso ainda é objeto de debate, ainda não é bem aceito essa definição de tremor essencial plus. Não é chamado de tremor essencial aquele tremor isolado só da cabeça ou só da voz, existe isso, né? Mas não é chamado de tremor essencial, e o tremor tarefa específica também não é considerado da família do tremor essencial. Como é que a gente trata o tremor essencial? Aqui é importante o tratamento do tremor essencial, que ele também pode ser utilizado, o mesmo tratamento do tremor essencial, para tratar condições como, por exemplo, tremor fisiológico exacerbado, no qual o psiquiatra vai lidar com os pacientes que estão expostos a medicamentos que desenvolvem tremor fisiológico exacerbado, mas que não podem ser retirados do agente ofensor. Está usando um psicoestimulante e ele precisa daquela droga, ou está usando um neuroléptico e ele precisa usar aquela droga. A primeira droga que surgiu para tratar tremor essencial e o tremor fisiológico é o propranolol, por observação mesmo da rotina dos indivíduos que usavam o beta-bloqueador para tratar hipertensão, por exemplo, ou condições cardiológicas, e observavam melhora do tremor. Então, os estudos lá da década de 1970 eram estudos pequenos, com poucos pacientes, que recebiam doses relativamente baixas de beta-bloqueador, com melhora bastante importante em quase todos os pacientes, né? Isso fez com que fosse recomendado, a partir dos anos 70, o uso de beta-bloqueador para tratar tremor essencial. Tem outros estudos com outras doses, enfim, doses menores, doses maiores. Parece que qualquer dose acima de 40 miligramas por dia é eficaz para controlar o tremor. Claro que você pode titular essa dose, chegar até 300 miligramas de propranolol para ter a melhora dos pacientes. Hoje é uma recomendação de nível A para tratar tremor essencial, vários estudos mostrando uma resposta significativa em até 70% dos pacientes, mas 10% dos indivíduos desistem do tratamento porque tem efeitos colaterais, né? Beta-bloqueador nem sempre é muito bem tolerado pelos pacientes. Outra droga, a segunda opção, ou na verdade é a primeira opção junto com o propranolol, é a primidona, que é um barbitúrico da família do fenobarbital. Também uma droga boa para controlar tremor essencial e também para controlar tremor fisiológico exacerbado. Vem dos anos 80 o uso da primidona, também por um achado fortuito de melhora de indivíduos que se expuseram a primidona para tratar epilepsia, enfim, que melhoraram o tremor essencial. Estudos mais controlados mostrando que é superior ao placebo e é bastante comparável ao propranolol. As escalas aqui dos anos 80 mostrando melhora, né, tanto dos índices de tremor quanto de autoavaliação. As doses variam de 150 a 750 por dia. Existem indivíduos que respondem a doses tão baixas quanto 50 miligramas por dia, 25 miligramas por dia. Em média, 100, 150 é a dose que é eficaz. Ele é um pouco melhor que a propranolol em termos de preferência do próprio paciente. O paciente se sente melhor com a primidona, não sei se porque tem uma ação sedativa, leve, enfim, o paciente pode se sentir melhor. Mas pacientes podem ter uma reação tóxica, entre aspas, de não tolerar a droga nas primeiras doses. Topiramato é uma outra opção, menos eficaz, só consegue boa resposta com doses muito altas de topiramato, e é uma droga difícil de ser utilizada para tratar tremor essencial, porque os pacientes têm muito efeito adverso. Não é uma opção tão satisfatória. Veja que os índices de melhora, comparado com o placebo, são muito modestos, né? Mesmo com doses muito altas. Outras drogas, benzodiazepínicos podem ser usados, outros beta-bloqueadores, gabapentina, mirtazapina e até a toxina botulínica.
30% a 32% são refratários a qualquer tratamento, e se o indivíduo tem uma incapacitação, ele vai precisar do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é com lesão talâmica ou com a estimulação talâmica, estimulação cerebral profunda. É uma opção reservada para casos muito refratários, né? A talamotomia é uma opção de tratamento, é bastante eficaz, embora tenha alguns efeitos colaterais em alguns pacientes. A estimulação cerebral profunda é um pouco mais segura em termos de efeitos adversos, mas a eficácia é comparável à lesão. E mais recentemente existe o ultrassom focado, guiado por ressonância magnética, chegou recentemente no Brasil. É uma lesão provocada por ultrassom focado, então não é uma cirurgia, o raio penetra pelo osso, guiado pela ressonância magnética, e tem altos índices de sucesso, equivalente à talamotomia. Efeitos colaterais podem existir, mas não são tão frequentes, e tem estudos já com mais de 1.000 pacientes submetidos ao tratamento, com eficácia bastante significativa. Ele comparado, né, o HIFU é ultrassom de alta intensidade, né, comparado com o DBS, mostrando que a eficácia é bastante similar à da estimulação cerebral profunda. Os scores são semelhantes ao longo dos meses.